E se eu te dissesse que esse nerd pode ser o herói que ninguém esperava? Um garoto sem talento nenhum pra luta é demitido do grupo de heróis por ser inútil. Mas o que ninguém sabe, nem mesmo ele, é que seus talentos ocultos são de 1 em 1 bilhão. Fala aí, parça, como é que você tá? Tudo certo? Passando aqui rapidão, só vou pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal pra dar aquela fortalecida, demorou? Valeu, é nóis, mano, bora ver a história desse moleque aí. A história rola numa vila que tá sendo aterrorizada por um monstro Rank S. Os moradores estão se escondendo e gastando toda a grana que eles têm para conseguir contratar o grupo Presas de Dragão, na esperança de que esse grupo consiga eliminar o monstro. O nosso prota, que chama Kurt, é um garoto sem talento nenhum pra luta. O moleque basicamente é encarregado só de cuidar das tarefas domésticas pro time, e fica ali esperando eles derrotarem o bicho, mas o monstro surge atrás dele e manda ele voando pra longe. A menina chamada Bandana do grupo dele tenta prender o monstro com a corda, mas é jogada na parede. Então a curandeira chamada Marlef recupera rapidinho ela, e a Bandana volta pro combate e enrola de novo o monstro. O líder do grupo, chamado Golnova, acaba com ele usando uma espada flamejante, e a vila comemora. O grupo vira heróis instantâneos para eles. No jantar, Golnova reclama da comida local e manda o Kurt cozinhar. Mas a Bandana lembra que é o último dia dele, e Golnova revela que vão demiti-lo por ele ser um inútil em batalhas. E a curandeira explica que os grupos limitam a 4 membros apenas, e eles decidiram que vão trocá-lo por um mago para evoluir mais. Kurt implora, mas leva um chute e vai embora sozinho. Não que o prota tenha feito alguma coisa interessante até o momento, né? Só apanhou e cozinhou. Você não é tão bom assim, é um fracassado. O Kurt, agora sem dinheiro, chega numa agência de empregos e conhece Kirschel, contando que foi expulso do grupo de heróis. Ela anima ele dizendo que a sua experiência vai ajudá-lo. Ele faz um teste de aptidão, que revela que ele tem 0 talento para combate. O cara é realmente um 0 à esquerda quando se trata de luta. Mas existem também as skills fora combate, que são ali a parte de suporte, tá ligado? Mas ele não tem como testar agora porque o técnico tá ausente na guilda. A Crystal avisa que vai ser um pouco difícil dele arrumar trampo por conta das suas skills de combate. Mas como ainda falta testar as outras aptidões dele, ele vai precisar esperar o técnico chegar. Sem muito tempo para conseguir esperar, ela decide que vai fazer um leve teste com ele e pede para ele levantar um saco de areia que suga parte da mana dele. O Kurt luta para conseguir levantar, mas ela vê um potencial para construção e oferece um trampo de fazer conserto em uma muralha lá na cidade da fronteira. Claramente ele topa, já que tá desempregado, né, o famoso vagabundo, ele precisa de qualquer trampo que tiver para arranjar grana. Ele ganha uma carta de apresentação para quando chegar lá mostrar pro cara que está encarregado. Mas mesmo com a carta de apresentação, o cara fica em dúvida se o Kurt realmente vai servir. Mas como o cara tá precisando de um servente de pedreiro, sem ligar muito, manda ele trabalhar e que ele vai voltar em 3 horas com pagamento pelo desempenho dele. Ao retornar, ele fica incrédulo. Kurt consertou uma parte gigante da muralha. O nosso prota pede desculpa achando que errou por falta de cimento e explica como subiu sem escadas. O responsável, meio incrédulo, paga a parte em moedas e promete que vai transferir o resto, e Kurt anima pro dia seguinte. Em 2 dias, a muralha oeste e a norte já estão prontas, deixando a rapaziada que tá trabalhando ali completamente sem ter o que fazer. O capataz dispensa ele por ser rápido demais, senão os outros perdem o emprego. E o responsável acha que se ele conseguiu fazer tudo isso em tão pouco tempo, ele deve ter uma aptidão de triplo S em construção. Sugere então que o Kurt vá pra capital. Ele paga o resto e se despede. O moleque, achando que eles não gostam dele, volta pra agência e conta pra Kirschel sobre a demissão. E o moleque tá mais uma vez desempregado. Irmão, tu não manja da arte do enrolas, né, filho? Famoso 60% enrolas, 40% trabalhas. E é nessa hora que na guilda chega a Yulisha brigando com o atendente que recusa postar a vaga de minerador, só porque o pagamento é condicional a achar ou não minérios. Kirschel sugere atrair investidores primeiro, mas Yulisha explica que vai perder a propriedade se não pagar os impostos em 1 semana. Desempregado, mas pau pra toda obra, Kurt se oferece, citando experiências em Minas, apesar de Kirschel avisar sobre o risco de não receber nada. Yulisha prefere que seja um anão, vendo Kurt como moleque, mas sem grana pra isso, ela aceita ele mesmo assim. Mal sabe ela que o bicho é um monstro. Saindo, Kirschel elogia a personalidade do Kurt e acha que ele faria sucesso com as garotas pelo visual. Um atendente avisa que uma transferência de 200 moedas de ouro do trampo anterior foi deixada por Kurt, deixando a Kirschel chocada. Ela tropeça no saco de areia. O colega então explica que ele mede mana, só que fica mais pesado conforme a capacidade. Kirschel nota que não é pesado para ela, mas Kurt sofreu, revelando que ele tem um talento oculto.
Chegando no acampamento de Ulisha, só existe uma barraca e ela diz que cabe os dois. O Kurt prontamente já recusa, chamando ela de fofa e que viajou o mundo sem ver ninguém tão linda, deixando ela vermelha e completamente sem graça. Ela então cozinha pra ele, que agradece emocionado. Fazia tempo que ele não ganhava uma comida caseira. Lá ele, meu querido, lá ele 1000 vezes. Eu quis escolher o meu primeiro, antes que a galera falasse, traz tal ingrediente, traz tal. Eu falei assim, BK, traz pra mim só o que eu preciso. Pau, os caras chegou. Eita! Na hora que eles vão dormir, o Kurt entra na barraca e vê ela completamente sem roupa. Ele fica louco e sai correndo dali. Mas a realidade é que isso era um teste de confiança e ela conclui que ele é gente boa. Cê é louco, não faz um teste desse, brinca com o coração do homem. Vocês gostam de uma brincadeira gostosa dessa. De manhã, ela encontra ele dormindo fora da barraca e vê que ele consertou o vestido dela. Além do respeito que ele teve por ela por ter dormido fora da barraca, ele ainda consertou o vestido dela à noite, o que deixou ela impressionada. Ela explicou que precisam ganhar pelo menos 10 moedas de ouro até o final da semana, e como ela não sabe onde cavar, ele a guia, achando um minério ao partir uma pedra. O mesmo vale 3 moedas de ouro, e ele segue coletando. Depois de várias coletadas, ele mostra as gemas. Ela quer vender, mas ele sugere que transformem elas primeiros em cristais mágicos. Ela, em dúvida, fala que o reino precisa de pelo menos 10 artesãos para conseguir fazer uma pedra. Mas o Kurt fala, não, isso aqui é de boa, pode deixar que eu faço, e cria um cristal mágico ali na hora, chocando ela. Normalmente leva esses 10 artesãos e pelo menos 1 hora. Ela acha artesãos incríveis, já que tem mana pra aguentar tanto tempo. O Kurt fica no acampamento, enquanto ela vai lá vender os cristais que ele criou. Um guarda questiona sobre o documento dos cristais, suspeitando de importação, mas ela diz que são locais e mostra o brasão real, fazendo ele achar que ela trabalha pro rei, e pede completas desculpas a ela. Então ela usa um teleporte para a capital. Embora na real não trabalhe mais lá, o guarda acaba acreditando. Ela visita uma menina chamada Mímico, que acaba avaliando os cristais. E cada um vale 10 ouros por ter 10 vezes mais mana. Com 50, Mímico paga 500 moedas, mas pede para não vender para ninguém mais, para evitar qualquer bagunça no reino, e quer saber quem que fez aqueles cristais mágicos absurdos. E Ulisha recusa, e quando Mímico tenta autoridade como maga real, ela lembra que não é mais da corte. A Mímico então desiste, avisa que não vai exportar e oferece um título de conde honorário para o criador desses cristais. A Ulisha vai para Crystal e pergunta de Kurt, mas ela pede confidencialidade sobre isso. Então ela apresenta o brasão e ganha registros que ele ganhou 200 ouros na construção e foi demitido pela rapidez excessiva. E Ulisha decide depositar 499 moedas na conta dele e pede completo sigilo. De volta, encontra uma cabana no lugar do acampamento. Kurt a construiu de noite e a recebe. Ela fica pasma e percebe que ele não é um cara normal. Mas pro Kurt isso é o mais comum, todo mundo na terra dele fazia isso. Irmãozinho, te explicar, isso daí tá longe de ser normal, tá? Enquanto isso, a gente vê Golnova lutando contra o monstro, sem conseguir usar as chamas dele, e manda Marlefis curar, mas ela diz que o feitiço tá mais fraco que o comum. Ele então ordena pro mago usar magia de fogo, mas o cara não consegue. Eles brigam e Bandana acha que o grupo tá acabado. Em outro lugar, a gente vê a Ulisha contando pro Kurt sobre a oferta da Mímico, mas ele também recusa, dizendo que não quer um cargo que o ponha acima dos outros. Ele então diz que quer continuar trabalhando para ela, e pergunta se ela conseguiu pagar os impostos com a grana que deu os cristais, mas ela revela que pegou só uma moeda de ouro de taxa e depositou o resto na conta dele, achando que ele merece muito mais. Ela pede para ele continuar cavando e promete dar o melhor, mas ela questiona se ele dormiu a noite anterior. Ele diz que foram 6 horas de sono, mas ela acha que é impossível, já que ele deve ter gasto horas e horas na casa, e começou a calcular. Mas o Kurt acha que dormiu até demais, porque no grupo do herói ele só conseguia dormir 4 horas e promete compensar essas 2 horas dormidas a mais. Mano, eu não sei se esse moleque é workaholic ou ele é só sem noção mesmo. O Kurt então acha um bom ponto de mineração para ela, dizendo que tem um depósito de minério ali, mas vai cavar em outro local. Depois de muito trabalho, ela fica eufórica ao achar um topázio e pensa em pedir para ele transformar num cristal mágico, mas ela não quer explorar ele simplesmente de graça. É nessa hora que ela decide que vai dar uma olhada para ver como ele tá se saindo, e quando ela chega ela vê um túnel enorme que ele fez, cheio de musgo luminoso. Ele grita para ela dizendo que achou só algumas pedras inúteis e coloca num caixote, mas ela já percebe que são pedras extremamente caras e revela que elas são mirtil. Ele conta que na vila dele eles simplesmente jogam isso aí fora porque não valem nada, mas ela sabe que são mais raros que ouro e platina. Ela já em choque pergunta qual tipo de minério que ele tá buscando então. E ele responde que ele tá atrás de oricalcum, que pelo nome ela já reconhece como metal dos deuses.
Irmão, esse moleque é bitolado das ideias, não tem como. Ela acha impossível ele achar isso na montanha, mas ele explica que tá por toda parte, geralmente a 7 km de profundidade. Ela percebe que ele cavou isso em 8 horas e ainda tampou o poço por segurança. Ela acha uma loucura, mas vê uma luz no fim do túnel e nota que ele atravessou a montanha inteira. Maluco, esse cara atravessou uma montanha cavando em 8 horas. Mano, a rapaziada tá perdendo a mão nas histórias muito forte. Depois de 2 dias minerando, eles voltam pra cidade. E o túnel que o Kurt cavou conecta com a cidade do Lord Taken. A Yulisha, como empreendedora, cobra uma taxa de manutenção pros mercadores passarem e usa o lucro pros impostos. Pô, tá certo, ela pagou o moleque pra cavar, agora o túnel é dela, tá ligado? Andando pela cidade, o Kurt encontra com a bandana e pergunta se por acaso ela tá com Gol nova. Mas ela diz que ela saiu do grupo. A gente descobre que ele armou um barraco no restaurante, reclamando da comida e se negando a pagar. Então denunciaram ele para as autoridades. Bandana pergunta sobre a janta dele, revelando que arrumou uma reserva, mas ele diz que nada se compara à comida do Kurt. Ela conta que comeram tudo que o Kurt deixou, então o Lanuva mandou ela trazê-lo de volta. E ela promete, mas pega o cristal de teleporte dele e foge sem nem olhar para trás. Ela consegue ver que os soldados estão atrás dele e acha que vai ser preso. E ela sabe que a Marleth foi chamada pela igreja, então o grupo meio que se dissolveu por si só. No presente, ela planeja esconder tudo e dizer que foi demitida, para não ter que envolver o Kurt. Ela conta que conhece uma Telemaster precisando de ajuda na oficina e acha que ele serve, mas ele duvida das próprias habilidades. Então ela manda que ele acredite um pouquinho mais em si e dá um mapa fazendo ele ir até lá. A gente aprende que ateliês produzem itens mágicos para o público. O chefe é o Telemaster, com direitos especiais para desenvolvimento e distribuição desses itens. Kurt acha a oficina, bate na porta e a assistente Michelle o recebe. Ele diz que a bandana mandou ele, e ela fica feliz com a ajuda e manda ele entrar. Mas ao entrar ele sente um cheiro estranho, e ela revela que não limpa a cozinha há 3 semanas. O mestre chama ela, então ela deixa ele lá. Ele limpa tudo em 30 minutos. Irmão, queria contratar ele para limpar a minha aqui, você tá maluco. Depois que ele terminou tudo, ele vai procurar a Michelle e acaba entrando no quarto de uma garota. Ele vê que ela tá sem roupa, fica envergonhado e diz que acabou de começar a trabalhar ali. Ela indica que o mestre do ateliê tá no porão, mas ele nota uma marca estranha no corpo dela e percebe que é de uma maldição. Chegando mais perto, ele examina e vê que essa marca tá corroendo ela por dentro. Ele então acha que ela não come bem, com órgãos danificados, mas ouve a barriga roncar. Ele nota o claro apetite na garota e decide que vai cozinhar para ela. Enquanto isso, vemos a Yulisha vendendo o mineral que o Kurt tirou. E a Mímico dizem que valem pelo menos 50 mil moedas de ouro. Ela não acredita que existam no mundo pessoas como o Kurt. E a gente nota a clara preocupação da Yulisha, não sabendo o que aconteceria caso descobrissem sobre as skills dele. Mímico avisa que podem tentar matá-lo e questiona como ele se escondeu com tanto talento. A Yulisha quer que ele vire um Telemaster para limitar as ações e não chamar atenção. E planeja ser a guarda-costas dele, mas sabe que ele não percebe o quão talentoso é e duvida muito que aceitaria o cargo, achando que não está à altura dele. Voltando pro Kurt, ele vê a Michelle com a mestra do ateliê, a Ofélia. Pede desculpas por usar a sua cozinha sem permissão e diz que cozinhou para uma garota amaldiçoada. Então Ofélia percebe que ele viu aquela garota no quarto. Ela pede para ele não contar a ninguém sobre a existência dela e dá o salário dele e dispensa pro dia. A Ofélia acha que ferrou tudo porque os forasteiros não deveriam ver a garota, e a gente sabe que ela tá trabalhando para atrasar essa maldição. Achando que não vai dar em nada, ela até pensa em jogar a comida fora, mas vai lá e leva pra menina. Antes de entregar a comida, ela decide que vai testar para ver se não tem veneno nenhum, mas a garota para, dizendo que confia no Kurt. Ela prova e acha delicioso, mas sente algo estranho, fazendo a Ofélia achar que é um veneno. Mas a garota diz que tá bem, revelando que a comida curou ela da maldição inteira. E depois a gente vê que a marca sumiu. A cena corta pra um cara completamente aleatório, que foi aparentemente quem amaldiçoou ela, sem acreditar que o feitiço foi quebrado. Ele oferece para refazer, mas o mestre dele manda que ele mate ela de uma vez. Ofélia vai à loja da Mímico e diz que precisam falar algo extremamente importante. Mímico nota que eles podem confiar na Yulisha, então Ofélia se apresenta e mostra a garota. Elas ficam em choque, reconhecendo a menina como a terceira princesa, Lizelot. A Ofélia revela que a maldição foi quebrada. Ela acha que tentaram matar a princesa, porque caso acontecesse, o império vizinho, Gurmak, acabaria tomando isso como uma medida de destruição da relação que eles têm, de paz entre as nações. Mímico fica aliviada que tá bem e promete que vai ajudar a achar o culpado, mas questiona como que alguém quebrou uma maldição tão forte.
Ela explica então que um garoto que ela contratou para simplesmente limpar a cozinha preparou uma comida e acabou salvando ela. E elas perguntam qual que é o nome desse garoto, e ela revela que o nome dele é Kurt, deixando a Yulicha e a Mímico completamente em choque. Afinal de contas, até onde esse moleque é capaz de ir? Ao infinito e além! A Mímica então lista os suspeitos, o General Sinova, o Bispo Tristan e a madrasta de Lizelot. Eu vou chamar ela de Lizzie porque toda hora ficar chamando de Lizelot é complicado, viu, rapaziada? Então a Lizzie acha que a Dora, que é a madrasta dela, acabou sabotando as proteções anti-maldição no palácio para que um assassino conseguisse amaldiçoá-la. A Yulicha e a Ofélia acham que os outros também podiam, já que tem acesso ao palácio. Ofélia explica que a Lizzie acabou de fazer 15 anos e precisa sair para treinar por um ano, sugerindo criar um ateliê para isso. Elas sabem que o culpado vai tentar investigar o mestre, então deveriam escolher alguém desconhecido do público, mais qualificado. A Yulicha mostra o cristal que o Kurt fez e Ofélia fica enlouquecida, porque a qualidade é de outro mundo. O Kurt volta pra oficina, mas a Michelle diz que fechou, já que Ofélia saiu ontem. Ele acha que ferrou de novo e não pode trabalhar, o cara tá mais uma vez desempregado e vagabundo. Comendo no restaurante, Kurt ouve os aventureiros falando de uma quest sem carregador, então ele se oferece como um porteiro, avisando que é péssimo em luta, mas ele carrega uma bagagem tranquilamente. Uma das pessoas acha que ele não aguenta, mas o irmão dela dá um tapa nela e ele pede desculpas. O cara também avisa que não vai ser fácil, caçando golems de ferro com mais de 200 quilos cada. Kurt diz que topa e prova levantando um deles nos braços. O cara carrega o líder, que fica impressionado, mas o guerreiro do grupo acha que não consegue levantar ele, porque com a armadura ele pesa mais de 150 quilos, mas o Kurt faz fácil, deixando todo mundo incrédulo. Pô, o moleque é mó magricelo pequenininho, mano, levantando tudo isso, cê é louco, a bomba tá em dia, os veneno. Kurt então entra no grupo, e o guerreiro se apresenta como Kans. Ele diz que a espada é só de enfeite, porque ele prefere ir na mão. O líder do grupo se chama Danzou, e ele é um samurai, e a outra menina se chama Sina. O grupo deles é nomeado como Sakura, e Kans conta que o porteiro anterior adoeceu e precisa de uma semana de repouso. Kurt agradece, eles riem e dizem que contam com ele. Entrando numa caverna, Kurt é pego por um slime, e Sina manda destruir o núcleo. Ele tenta furar, mas acerta a si mesmo. Ela mata e diz que ele é o pior lutador que ela já viu na face da Terra. Mas o grupo o anima, dizendo que lutam por ele. Kurt nota que são diferentes do grupo de heróis, sem odiá-los por ele ser fraco. Na caverna, Sina espalha um musgo luminoso, para que consigam enxergar. Eles veem um cocô fresco de Goblin, achando que eles ainda estão por lá. Kans tranquiliza o Kurt, dizendo que os Goblins são fáceis e recuam se forem muitos. Numa passagem estreita, vem um Goblin chamando aliados. Danzão o corta, mas era tarde demais. Incontáveis Goblins começam a aparecer de ambos os lados, e eles têm que lutar para conseguir sair dali. Kurt acha uma passagem escondida. Sina manda achar uma saída, mas fecha a porta. Ele lembra que Danzou e Kans estão lá fora, mas Kans diz que é impossível escapar, vão ganhar tempo para eles. Kurt quer lutar junto, mas a Sina avisa que só vão atrapalhar, já que nem o slime ele consegue matar. Ele percebe que ela também quer lutar, mas não quer desperdiçar o sacrifício. E o Kans manda que ele cuide dela. O guerreiro diz sem arrependimentos, honrado em morrer pela irmã, e Danzou pronto para morrer pelos amigos. Sina anima Kurt, confiante que sobrevivem. Ela espalha musgo na parede do quarto que eles estão, mas ela fica completamente desolada ao ver que tem um golem dragão de ferro bloqueando a passagem. A cena corta pra Ofélia, levando a Lizzie pro bar onde Kurt fica, mandando esconder a identidade, então Lizzie finge ser uma garota comum. Elas vão pro quarto dele, mas ele não tá lá. Bandana surge e indica que eles estão numa caverna, mas some antes da Yulicha conseguir ver ela. Com essa informação, a Yulicha suspeita de ser uma armadilha, mas sabe que a caverna tá lotada de goblins e manda a Lizzie ficar enquanto ela vai lá checar. Mas a Lizzie insiste que vai junto, dizendo que pode se proteger com magia. Pô, eles estavam dando a vida pra proteger essa mina escondida e agora eles simplesmente vão deixar ela entrar numa dungeon aleatoriamente? Irmão, não, faz ideia. Lá na caverna, a Lizzie segue as pegadas do Kurt, mas elas somem, então ela usa magia pra melhorar os sentidos dela. E o Yulicha acha que ela tinha aprimorado sua audição, mas ela fica que nem um cão farejador nas paredes e acha pelo cheiro o Kurt. E o Yulicha acaba questionando, porque precisaria de um contato muito próximo para descobrir pelo cheiro. Ela então escuta um barulho de lutas, e o Yulicha manda esperar. A Lizzie dá um buff para melhorar as habilidades físicas. Nessa hora, o Kans e o Danzou lutam contra os Goblins, mas o Yulicha chega cortando vários deles. A gente corta pra Sina, que tá em desespero, achando que não vão conseguir escapar desse golem. Ela diz que ataca se tentarem fugir, e chora pelo sacrifício em vão do irmão e do Danzo.
Kurt diz que cuida do Golem, e ela acha que é impossível, mas ele desvia de todos os ataques e acerta os pontos fracos, desmontando o bicho. Sina não acredita, mas ele diz que tá acostumado a minerar golems de ferro. A Yulisha arromba a porta, sem entender. Sina explica que ele minerou os golems, e Kurt fica feliz em vê-la, e pede ajuda pros outros. Ela diz que eles estão vivos, feridos, mas sem o menor risco. Vendo as habilidades do Kurt, ela lembra da lenda de um cara sem talento em combate, mas S rank em mineração, que matou um dragão de espinhos com apenas uma foice. Se você for parar pra pensar, o Kurt amassou um golem de ferro com uma faquinha. Eu sou o máximo! Eu sou o máximo! Eu sou o máximo! Todos achavam que não passava de uma lenda e que isso era impossível, mas Liz elogia o Kurt. Kanz e o Danzou contam como chegaram lá, e agradecem por a Yulisha ter aparecido e salvado eles. Ela diz que precisam falar algo importante antes de voltar, contando que eles vão criar um ateliê novo, com ela como chefe de aventureiros. Ela então convida Kurt para trabalhar junto, mas ele diz que agora tá com o grupo Sakura. Mas eles mandam ele aceitar o pedido sem o menor dos problemas. Ela diz que o ateliê precisa de trabalhadores e oferece para eles que aceitem também trabalhar lá. Sugere testar a aptidão do Kurt na volta, e ele anima. Mímico na agência se apresenta para Kurt, dizendo que ela avalia aptidões, e viu o cristal dele, querendo conhecê-lo. À noite, o Kurt está curtindo com o grupo lá, enquanto a Mímico e a Yulisha estão discutindo os resultados do teste dele. Mímico contou pra ele que as skills são rank C e B no máximo, mas a real é que ele é triplo S em tudo, com mais mana até do que ela mesma. A Yulisha acha que deve torná-lo um ateliê Meister. A Mímico diz também que tiveram sorte de que foi ela que testou ele, e acha que caso descubram sobre ele, vai acabar rolando um caos generalizado. E é nessa hora que elas percebem que a Kirschel tá escutando, e ela finge que não ouviu nada só pra não se meter na encrenca do rolê. Mas agora já é tarde, minha querida. O que uma vez foi visto ou ouvido nunca mais vai ser desvisto ou desouvido, entendeu? E você que lute. E é isso, meu parça. Terminamos o episódio por aqui. Deixa o seu like se você curtiu o vídeo. Se inscreve no canal para dar aquela fortalecida também, demorou? Eu vou deixar um vídeo aqui para você dar uma conferida. Se liga nos links que eu tô deixando na descrição também. E caso você tenha alguma sugestão aí pra fazer, mano, deixa nos comentários que eu tô lendo sempre todos os comentários que tiverem em todos os vídeos. Eu vou ficando por aqui, te vejo no próximo anime. Fala, meu parça!